No vídeo anterior, tínhamos esta script já definida. Estava configurada em modo stateful, permitia como cliente ligações ao serviço DNS, HTTP, HTTPS, SSH e ainda permitia funcionar como servidor SSH para todos os computadores, exceto os que tivessem origem na rede 10.0.0/24. Neste vídeo vamos ver mais algumas opções avançadas. Entre os diversos estados que eu falei no vídeo anterior, existe um que ainda não foi usado, que é o estado inválido. Vamos configurar a nossa firewall para registar no log do sistema operativo todos os pacotes inválidos e depois descartá-los. Ora, como é que isto se faz? Começamos por acrescentar ao input, uma vez que é mais crítico verificar os pacotes que chegam à nossa máquina que tem a firewall instalada, e depois especificamos o estado. Dizemos state state inválido. E caso isto aconteça, vamos fazer -j log. E isto diz-me para registar no log do sistema operativo. Para saber quais é que são as opções que existem disponíveis, podemos fazer o comando iptables -j log -h. E temos aqui um resumo das opções do log, nomeadamente o nível de login, é um valor numérico entre 0 e 7, quanto maior é o número, mais informação vai guardar. Podemos especificar um prefixo para ser gravado no log, e nós vamos utilizar esta opção, e vamos pôr aqui o prefixo inválido, convém deixar um espaço, e podemos pedir ainda para guardar, por exemplo, as opções do cabeçalho IP, as opções TCP e o número de sequência TCP. O log level, neste caso vamos colocar 4. Depois de fazermos o log, o pacote que eventualmente seja inválido vai continuar o percurso de verificação das regras na lista do input. Então o que nós devemos de fazer é, de seguida, negá-lo. Ou seja, todos os pacotes inválidos vão ser descartados. Então o que esta regra faz é verifica todos os pacotes que sejam considerados inválidos e registra o log prefixo, este está aqui a mais, escreve no sistema de log a palavra inválido, foi a que eu escolhi, podia ser outra qualquer, e vai guardar as opções de cabeçalho IP, as opções TCP, número de sequência TCP e um nível de registro 4. Os pacotes no estado inválido serão de seguida descartados. Vamos ver se isto está a funcionar. Não há erros de execução do script. Para nós sabermos o que é que está a acontecer atualmente no registro do nosso sistema, vamos utilizar o comando tail-f e vamos verificar o ficheiro onde os registros são guardados, que é o kern.log. E temos aqui as últimas 10 linhas desse mesmo ficheiro. Agora vamos a uma máquina remota e vamos proceder ao envio de pacotes que sejam considerados inválidos, como através do comando nmap. O nmap permite várias opções de scanning, uma delas através de pacotes FIN. São pacotes TCP utilizados para finalizar ligações TCP. Se a firewall receber um pedido de finalização de uma ligação que não existe, vai considerá-la não válida. Este é o IP da minha máquina. Este processo é um bocado lento porque a firewall está ativa. Entretanto, podemos ver aqui na máquina local que estão a acontecer uma série de entradas com o registro inválido. Ou seja, a firewall está a detectar todos os pedidos de pacotes inválidos. E o nmap basicamente não consegue determinar se existe algum porto aberto ou não através deste método. Para terminar o tail-f, tenho que fazer Ctrl+C. O passo seguinte vai ser proteger a minha firewall contra a inundação de pacotes TCP com a FlexSyn ativa. Este tipo de situações é conhecido como um ataque de SYN-flood.
Porque é que acontece o SYN Flood? Então vamos ter aqui um esquemazinho sobre o Three-Way Handshake, que é aquilo que acontece para dar início a uma ligação TCP. Então temos de um lado o cliente, do outro lado o servidor, e o cliente inicia a ligação enviando um pacote TCP com a flag SYN ativa e um valor aleatório, aqui representado pela letra K. O servidor vai receber esse pacote e reserva recursos para fazer o processamento da ligação. De seguida, o servidor vai responder com acknowledge o valor aleatório K mais 1 e envia também a flag SYN ativa com outro valor aleatório. Neste caso, aqui é representado por J. Se tudo correr bem, o cliente deve confirmar este último pacote, fazendo o acknowledge do valor de J mais 1. E o Three-Way Handshake está concluído e a ligação irá processar-se a partir daqui. Ora, o que é que acontece? Se o cliente enviar pacotes SYN que tenham um IP de origem falso, nunca vai receber a confirmação. E muito provavelmente o cliente nem sequer está interessado em recebê-las. O que está interessado em fazer é garantir que o servidor vai reservar recursos para a ligação que supostamente vai acontecer. O que acontece é que nunca vai receber a terceira fase. Então, essa reserva de recursos vai se manter até ao ocorrer o timeout, que normalmente são 2 minutos. No prazo de 2 minutos pode receber centenas ou milhares de pedidos, todos eles implicam reserva de recursos e podem provocar o esgotamento desses mesmos recursos e dessa forma conseguir criar uma negação de serviço através do envio de pacotes SYN. Para evitar esta ocorrência, o que nós devemos fazer é limitar o número de pedidos de pacotes novos que chegam à nossa máquina. Na nossa lista de entrada input, todos os pacotes do protocolo TCP que tenham flag SYN ativa, vou-lhe dar um destino. E neste caso o destino não vai ser accept nem drop, mas uma lista personalizada. Que neste caso eu vou-lhe chamar de SYN Flood. Esta lista personalizada ainda não foi criada, vou ter que criar aqui. Faço através da opção N, ponho o nome da lista, SYN Flood, e a partir deste momento posso adicionar regras. Para adicionar regras, IPTV-A, o nome da lista, que neste caso é uma lista personalizada, e agora vou utilizar os limites. Os limites permitem especificar uma taxa a partir da qual uma determinada regra não se aplica. Neste caso vou fazer "-m limit, "-" limit e vou especificar 10 por segundo. Ora, se os pacotes que chegarem aqui, a esta lista personalizada, chegarem a uma taxa até 10 por segundo, eu vou enviá-los para a lista que a chamou inicialmente, neste caso para o input. Ou seja, estou a dizer que para devolver à lista input, na regra imediatamente seguir àquela que chamou a lista personalizada SYN Flood, para continuar a verificação. Porquê é que não se põe aqui um accept? Se eu pusesse aqui um accept e, por exemplo, chegasse um pacote novo, por exemplo, um pacote protocolo telnet, ele chegava aqui a fazer o accept. E eu não tenho aqui em baixo nenhuma regra para permitir o telnet. Logo, eu não quero permitir o telnet. Então o que eu faço é devolvo à lista do input para depois as próximas regras de input que existem possam ser verificadas. Este limite de 10 por segundo pode conter ainda uma tolerância. Essa tolerância pode ser especificada por "-" limit burst e podemos especificar a quantidade de pacotes iniciais que são aceitos, independentemente de estarem ou não dentro deste limite. Se porventura chegarem pacotes com uma taxa superior a 10 por segundo, esta regra já não é verificada e os pacotes já não são devolvidos à lista pré-definida input. Nesse caso passam à regra seguinte e na regra seguinte vai ter aqui um drop. E desta forma consigo prevenir ataques por SYN Flood.
vamos verificar o funcionamento desta regra e para isso vamos utilizar o comando iptable-vl maiúsculo. E com este comando nós podemos ver a quantidade de pacotes que verificam uma determinada regra. Vamos então aqui aplicar a nova alteração. Vamos novamente à máquina remota e desta vez vamos enviar pacotes do tipo SYN. Como nós podemos ver aqui, houve 690 pacotes que foram com destino à nossa lista SYN-Flood. Se verificarmos a nossa lista personalizada SYN-Flood, podemos verificar que 613 pacotes foram descartados e apenas passaram 77. Ou seja, a nossa firewall está a funcionar e está a fazer a proteção contra ataques por inundação de pacotes SYN. Vou-vos falar ainda da possibilidade de descartar pacotes respondendo ao emissor dos mesmos. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos supor que há uma máquina que nos envia um pedido de resolução de nomes e nós queremos informar esse mesmo cliente que não temos esse serviço. Se nós não o fizéssemos, esse cliente iria esperar até ocorrer o timeout, que é muito tempo. Assim ele pode terminar imediatamente a ligação. Então vamos escrever aqui que todos os pacotes que chegarem à nossa lista input, que tiverem o protocolo UDP, com destino ao porto 53, que é o porto do DNS, -m state, state new, e o destino que lhe vamos dar, em vez de ser o drop, vai ser o reject. O reject é uma versão mais simpática do drop e permite-me enviar uma resposta como com o reject with e depois o tipo de pacote que lhe quer enviar. Como é que eu sei os pacotes ou os tipos de pacotes suportados pelo reject? Vamos novamente aqui à nossa máquina, iptables -j reject -h, e temos aqui a quantidade de pacotes válidas que existem. O valor pré-definido é ICMP Port Unreachable e é este que eu vou enviar porque é um pacote do protocolo UDP. Se fosse uma ligação TCP, aqui já não faz sentido ser o ICMP Port Unreachable, mas vamos utilizar antes o TCP Reset. Vamos então aplicar estas regras e vamos novamente à nossa máquina remota e neste caso vamos tentar fazer uma ligação ao porto 53 através do telnet. Ora, se eu não especificar o porto do telnet, ele por omissão vai para o 23, eu quero que desta vez vá para o 53 para simular um pedido de DNS. E recebo aqui imediatamente Connection Refused. Agora vamos aqui verificar as regras. E temos aqui o reject, que tem um pacote que foi verificado. Ou seja, a regra foi aplicada. Para a correta configuração da nossa firewall, existem ainda alguns pacotes do protocolo ICMP que nós devemos permitir. Chamo-lhe pacotes ICMP especiais. Para fazer isto, podemos especificar a entrada do protocolo ICMP e podíamos agora fazer -j accept. No entanto, isto iria dizer, basicamente, aceita todos os pacotes ICMP. Pode não ser esse o meu desejo. Então eu posso especificar que tipo de pacotes ICMP é que eu quero. Para sabermos que tipo de pacotes ICMP é que existem disponíveis, vamos aqui à nossa máquina local e vamos verificar a ajuda do iptables e temos aqui a lista das opções todas que é possível ter. Destes, há aqui 3 que são críticos. Destination Unreachable,
menos ICMP type. Então temos o destination unreachable e existem mais dois, que são eles o time exceeded e parameter problem. Ora, estes pacotes devem ser permitidos quer na lista input, quer na lista output. E já está configurada então a permissão para pacotes ICMP especiais. Se o nosso firewall também estivesse a reencaminhar pacotes, devíamos fazer o mesmo para a lista forward. Se quiséssemos permitir também o ping, existem várias formas de o fazer. Uma delas é através do modo stateful, tables -a. Se a nossa máquina for cliente, será output, -p ICMP, ICMP type, e agora o tipo é o echo request, -j accept. Posso especificar aqui o estado da ligação. Se eu quiser que a minha máquina também responda a pedidos de ping, então é só chegar aqui e trocar o output por input e o resto mantém-se igual. E terminamos este vídeo aqui. Fiquem a aguardar o próximo vídeo onde vou falar de NAT no iptables.